No ar, o podcast Domésticas. Entre o que parece invisível e o essencial, da casa grande ao quarto de empregada, ecoa o cuidado que sustenta o Brasil. O podcast Domésticas é uma iniciativa do curso de Qualificação Social e Profissional no ABC, Trabalho Doméstico, Trabalho Mais que Decente, vinculado ao FABC e financiado pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do programa Manuel Quirino, em parceria com a FENATRAD. Aqui, trabalhadoras e trabalhadores domésticos, ex-cursistas, professores e lideranças da categoria se reúnem para debater valorização e direitos do trabalho doméstico, economia do cuidado, racismo, feminismo e muito mais. Uma conversa que denuncia desigualdades, celebra conquistas e reforça a importância do trabalho doméstico para o Brasil. Eu sou a Ingrid, host do podcast Domésticas, e vou acompanhar você nessa jornada. Toda semana teremos um novo episódio com reflexões e histórias que atravessam o universo do trabalho doméstico. E você também pode fazer parte do podcast. No quadro Vozes e Memórias, você tem espaço para contar a sua história. Envie um depoimento e compartilhe sua experiência ligada ao trabalho doméstico. Envie seu texto ou áudio para o e-mail comunicacão.domésticas@ufabc.edu.br. Agora vamos conversar com Acácio Almeida, professor da Universidade Federal do ABC e coordenador do curso Qualificação Social e Profissional no ABC, Trabalho Doméstico, Trabalho Mais que Decente. É com você, professor! Ingrid e ouvintes do podcast Domésticas, é um prazer imenso ser recebido nesse espaço, nesse episódio que é o episódio piloto, sabendo que outras pessoas passarão por aqui, as nossas cursistas terão a oportunidade de contar um pouco de suas histórias, suas memórias e trazer um pouco também de suas experiências. Especialistas também passarão por aqui, a equipe técnica do nosso curso e, muito especialmente, as companheiras da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, nossas parceiras nesse projeto que, como você bem disse, é financiado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através do programa Manuel Quirino. É a primeira vez que a nossa universidade recebe um curso que tem como objetivo fazer a qualificação social e profissional de trabalhadoras domésticas, mas, muito embora seja a primeira vez, é importante que se diga que todas essas ações estão nas raízes de fundação da Universidade Federal do ABC, que está localizada nas duas cidades importantes, né, das 7 cidades, ela está localizada em 2 cidades, em São Bernardo e em Santo André, e teve no seu início, ou tem no seu início, ou para ser talvez um pouquinho mais específico, né, ela nasceu do desejo dos trabalhadores e das trabalhadoras da região. Então, é importante hoje para todas nós receber esse projeto, que também é um projeto piloto, né, de qualificação social e profissional de trabalhadoras domésticas, de 1.000 trabalhadoras domésticas das 7 cidades que compõem a grande região do ABC. Esse projeto, Ingrid, como você bem sabe, é um projeto piloto e é bom que as ouvintes entendam também o sentido do projeto piloto. Significa que é um primeiro projeto que está sendo experimentado com o objetivo de ser levado, ou esperamos que ele seja levado para outras regiões do país, para outras cidades do país, sempre em diálogo com as companheiras da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, né? Na UFABC, na Universidade Federal do ABC, o curso começou em março desse ano, em março de 2025. Formamos a primeira turma em julho de 2025, então encerramos uma primeira turma com aproximadamente 400 mulheres em julho de 2025. Em julho de 2025, começamos a segunda turma, que vai até dezembro de 2025. E em janeiro de 2026, do próximo ano, abriremos um novo edital para a terceira turma. Esse edital será divulgado aqui no podcast, por isso fiquem bastante atentas a esse podcast, ao podcast Domésticas. Será divulgado também em outros espaços. O curso começará
em março de 2026 e vai até início de agosto de 2026. O curso ele tem 200 horas, ele está dividido em quatro módulos. As aulas ocorrem na Universidade Federal do ABC, no campus de Santo André e também no campus de São Bernardo, sempre aos sábados, Ingrid. É bastante interessante porque essas trabalhadoras ficam conosco por muito tempo, são aproximadamente 20 sábados, e para garantir a permanência delas, nós oferecemos, através dos recursos alocados pelo Ministério do Trabalho, através do programa Manuel Quirino, um auxílio de até R$ 2.000 ao longo desses 20 sábados, né? Então, a trabalhadora recebe esse auxílio para que ela possa, de fato, frequentar o curso com esse auxílio, que é um auxílio para transporte e alimentação. Então, ela tem parte das condições necessárias para que ela complete o seu ciclo de formação dessas 200 horas conosco na Universidade Federal do ABC. E por que fazer, né, então, um podcast do Projeto Domésticas? O podcast é uma das mais importantes iniciativas do projeto, né? Porque o projeto ele está constituído, né? O curso ele está constituído de aulas teóricas, aulas práticas. Além disso, nós temos uma equipe trabalhando com pesquisa, levantamento de dados dessas cursistas. Nós temos o projeto de desenvolvimento de um livro ao final do curso, um livro sobre as memórias dessas trabalhadoras, né, ou pelo menos de parte dessas trabalhadoras, e temos também o podcast, né, o podcast Doméstica, que é esse que vocês estão ouvindo e que receberá, como eu disse, várias pessoas, não é? Esse curso, pensando as 3 turmas, essa turma que terminou em julho, a turma que vai terminar em dezembro e a turma que vai terminar em julho do próximo ano, ele estará encerrado. Mas nós queremos dar continuidade a essa inserção das trabalhadoras domésticas na Universidade Federal do ABC e queremos também que as trabalhadoras domésticas cumpram esse papel que elas têm cumprido de educar a nossa sociedade. Então, o podcast, ele é, por excelência, um espaço das trabalhadoras domésticas. Muito embora sei que você receberá aqui também especialistas que tratarão de temas específicos, né? Mas eu sei que boa parte das pessoas que serão recebidas aqui, Ingrid, eu sei que são as trabalhadoras domésticas, né? Que falarão um pouquinho das suas histórias, das suas experiências, trarão as questões mais importantes. Então, o projeto ele está dentro da universidade, o projeto de formação, o curso está dentro da universidade, né? E nós vamos formar 1.000 trabalhadores. O podcast ele vai muito mais além. O podcast ele ultrapassa os muros da universidade. O podcast ele pode ser ouvido em Recife, ele pode ser ouvido em João Pessoa, ele pode ser ouvido em Santos, ele pode ser ouvido no Quilombo de Caçandoca, ele pode ser ouvido em todos os lugares, né? As trabalhadoras domésticas estão na base desse país, né? Então é importante esse trabalho com o podcast. Eu vou me tornar certamente um ouvinte do podcast, porque eu quero ouvir a experiência de cada uma das suas convidadas. Então, eu vejo o podcast como um dos eixos mais importantes desse lindo projeto que está sendo desenvolvido na Universidade Federal do ABC. Lembrando, Ingrid, que e você mesma tem dito isso, né? O podcast é um espaço de memória, né? Um espaço de construção de memória, de disseminação de memória, de experiências de luta e de valorização do trabalho doméstico. Não é à toa que o próprio projeto traz nele, em seu título, né? Enquanto curso, nós temos trabalho doméstico, é trabalho mais que decente. Então, é isso, é necessário fazer com que a nossa sociedade compreenda o que é trabalho decente, né? Então, trabalho digno, e o trabalho doméstico é um trabalho digno, e romper com esse ciclo de humilhação, de exploração,
de violências, de assédio, né? E fazer com que as trabalhadoras domésticas sejam reconhecidas como trabalhadoras, como são reconhecidas também outras trabalhadoras, né? Então, esse é um episódio piloto, nós estamos apenas começando, é uma longa jornada, sei que você receberá aqui muitas outras pessoas, como já foi dito, e ao longo de várias semanas aí, teremos a oportunidade de ouvir aquelas que normalmente não são ouvidas, né? Aprender com aquelas que acumularam muito conhecimento, mas não são ouvidas, né? Dialogar com aquelas que ajudam a educar crianças. Muitas vezes deixam as suas crianças sozinhas e atravessam a cidade toda para cuidar de crianças da, da patroa, dos filhos da patroa, dos filhos de alguém, né? Preocupadas com a sua criança que ficou em casa, muitas vezes, sob os cuidados da irmã mais velha, que muitas vezes é a irmã de 10 anos e a criança de 7 anos, né? Então, são muitas as experiências e não é apenas informar, né? Aqui é um projeto político, né? Que esse projeto nos ajude a transformar. Uhum. Perfeito, professor. Muito importante ter esse espaço, né, para ampliar cada vez mais a voz dessas mulheres. É muito bom te ouvir, professor. Como o professor comentou, estamos só começando, né? Esse é o primeiro episódio e ainda vem muito por aí. Estamos finalizando, então, o episódio piloto e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!